essa nossa segunda aula aí do sexto ano aqui no canal. Agora as atividades vão estar valendo presença, vão estar valendo ainda mais nota, então é importante que todos entreguem. As atividades vão ser feitas através do formulário do Google e as pessoas que me entregarem vão ter presença aí para a semana, para as 4 aulas que a gente teria na semana, tá bom? Eu tô fazendo esse vídeo também com a ajuda da professora Maria, então a gente tá trabalhando aí em conjunto, porque a matéria do sexto ano é a mesma. Eu vou deixar um videozinho dela passando aí, dando um oi pra vocês, explicando um pouquinho como é que vai funcionar, tá bom? Bom dia, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem e em casa. Eu e a professora Kelly estamos organizando algumas atividades para os sextos anos, as quais esperamos que, à medida do possível, fossem realizadas e enviadas no endereço acima, ok? Tenho a certeza que este período vai passar e logo, logo todos nós estaremos juntos. Um beijo, um abraço. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que sim, né? Nós vamos dar início às nossas aulas, né? Nossas atividades. Qualquer dúvida, sexto ano D e sexto ano E, que vocês tiverem em relação à disciplina de geografia, podem entrar em contato comigo por esse número do WhatsApp. Sempre no período da tarde, tá? E a gente vai se falando. Qualquer dúvida, estou à disposição e fiquem em casa. Um beijo. Bom, pessoal, vocês viram aí a professora Maria e na aula de hoje eu vou estar retomando um pouquinho para vocês aquele assunto de paisagem. Então, eu vou estar explicando rapidinho numa revisão aí bem simples os tipos de paisagem que nós temos e como o homem influencia aí nessa paisagem. Tá bom? Depois da explicação, o formulário é um texto com 4 perguntinhas para vocês responderem sobre a aula de hoje. Tá bom? Lembrem, pessoal, e se atentem a colocar o nome completo no formulário e a série que vocês estão. Como agora a gente estava trabalhando aí com os 3 sextos anos da manhã, sexto A, sexto B e sexto C, a gente pode confundir aí se vocês não responderem a perguntinha do ano, tá bom? Espero que vocês gostem, vamos para a aula de hoje. Pessoal, antes de começar a aula de hoje, eu vou passar para vocês uma revisãozinha do que a gente viu aí no primeiro vídeo aqui do canal. Quem ainda não assistiu, quem começou a acompanhar agora, tenta procurar aí no canal que tem um vídeo só sobre paisagens, é o primeiro vídeo do sexto ano, tá bom? E aí eu expliquei mais detalhadamente o que é e como se constitui cada paisagem. Mas agora eu vou passar um resuminho para a gente começar a aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. A paisagem é tudo o que vemos. Na paisagem encontramos tudo o que está presente no espaço geográfico. Além da visão, os outros sentidos como o tato, a audição, nosso paladar, o nosso olfato, nos ajudam a entender melhor a paisagem. Paisagem é a descrição do espaço geográfico. Então, pessoal, tudo que a gente consegue ver, tudo que a gente consegue sentir, tocar, faz parte ali da paisagem. Lembra que eu comentei com vocês sobre o lugar? O lugar é onde a gente cria laços afetivos. Lembra que eu falei que vocês conseguem ir, por exemplo, da escola até a casa de vocês? Nós fizemos esse exercício na sala, de vocês criarem um mapa mental da escola até na casa de vocês. Isso faz parte da paisagem, porque vocês conseguem ver o quê? Imagens. Então lembra que vocês me comentaram, não, professora, na esquina da minha casa tem um bar amarelo, tem uma casa com portão azul. Isso é paisagem. Então é através desse conjunto de paisagem que vocês conseguem criar esse laço afetivo com o lugar. Logo, conseguem criar esse mapa mental. A mesma coisa quando vocês entram na casa de vocês com o olho fechado. Vocês não saem esbarrando em tudo, porque vocês sabem mais ou menos onde fica cada móvel. Continuando sobre paisagem, eu coloquei para vocês os 2 tipos de paisagem que nós temos. Nós temos a paisagem natural, como eu falei para vocês, são elementos da natureza que o homem não colocou a mão, e a gente tem a paisagem cultural, que a gente também pode chamar de paisagem antrópica, paisagem social, que o homem já mexeu. Isso que é paisagem cultural basicamente. Tá bom? Então, nós temos esses 2 tipos de paisagem. Eu coloquei alguns exemplos para vocês de paisagem, então eu coloquei lá, ó, elementos feitos pela natureza, que é a paisagem natural aí. A árvore, o céu, a água, a chuva, o rio, a montanha, tudo isso não foi o homem que criou, foi a natureza. Então, por isso que a gente chama de paisagem natural. Tá bom? Na segunda coluna aí da tabela, nós temos os elementos construídos pelo homem, que são os elementos o quê? Culturais, que faz parte do quê? Da paisagem cultural, paisagem que o homem criou. Então, eu coloquei para vocês casas, prédios, ruas,
ponte, viaduto, trem, ferrovia, ônibus, loja, shopping e parque, tá bom? Então são esses os dois tipos de paisagem e os dois tipos de elementos que nós encontramos em cada uma delas. O primeiro da paisagem natural e o segundo da paisagem cultural, tá bom? Já na próxima atividade aí que eu trouxe para vocês, a gente vai estar analisando uma imagem. Essa imagem vocês tinham no livro didático. Eu tirei do livro didático, coloquei aí, já que a gente não está conseguindo ter acesso, e a gente vai analisar aí a distância, tá bom? Então, nós temos 4 imagens. Então, ele coloca aí 1700 na primeira imagem, 1940 na segunda imagem, 1970 na terceira e 2020, tá bom? Em 1940, quais são os elementos que a gente encontra? O que a gente consegue ver aí? Então, a gente vê que tem um rio cortando, a gente vê a árvore, a gente consegue ver o solo bem verdinho. Isso foi construído por quem, pessoal? Pelo homem ou pela natureza? Isso mesmo, pela natureza. Todos esses elementos que eu falei para vocês são elementos naturais. Não tem como o homem construir uma árvore, não tem como o homem construir um rio de forma natural, tá bom? Então, todos esses elementos que a gente vê aí na primeira imagem são elementos naturais. Logo aí na primeira imagem, a gente tem uma paisagem natural, sem nenhuma interferência humana, tá bom? Então, a primeira imagem aí a gente tem o quê? Uma paisagem natural, tá bom? Já na segunda imagem, 1940, a gente observa que a gente já tem algumas modificações humanas feitas nessa imagem. A gente consegue ver umas casas, uma ponte, algumas áreas de agricultura. Então, tudo isso daqui não é mais natural, não foi a natureza que fez. Não tem como nascer uma casa, tá bom? Então, isso daí já é o quê? Uma mudança, uma alteração feita por seres humanos, pelo homem. Tá bom? Então, o homem foi lá e construiu uma casa para ele morar, ele construiu uma ponte para ele conseguir atravessar de um lado para o outro. Então, isso é uma paisagem o quê? Uma paisagem cultural, ou humanizada, ou antrópica, tem vários nomes, mas essa imagem aqui com certeza foi alterada pelo homem. Já na terceira imagem, nós temos uma cidade formada. Já teve várias alterações humanas, tanto que a gente nem consegue mais ver um solo tão verdinho. A gente tem o que aqui? Estradas. Quem construiu essas estradas? O homem, tá bom? Então, em 1970, a gente já tem uma paisagem totalmente diferente da que a gente tinha ali em 1700. Então, é essa mudança que vocês têm que entender. Tá bom? A mesma coisa em 2020. Olha como a paisagem tá diferente, olha como tá tudo mais moderno. A gente já tem prédio, a gente já tem rodovia, tá bom? Então é isso que vocês têm que entender. Essa alteração na paisagem vem aumentando com o passar dos anos. Por que isso está acontecendo? Porque são poucas pessoas que vivem numa fazenda, num sítio, que não altera tanto a paisagem. Normalmente a gente vive aonde? Na cidade, tá bom? E aqui é que tem muita alteração. Vamos pensar em São Paulo, por exemplo. Olha o tanto de prédio que nós temos em São Paulo, tá bom? Então, é uma cidade aí de primeiro mundo e é o que nós estamos caminhando para essa melhoria tecnológica, mas também agredindo muito o meio ambiente, porque a transformação, vocês podem ver pela quantidade de árvore que a gente tem na primeira imagem, em 1700, e olha o tanto de árvores que nós temos em 2020. Então, quase a gente não consegue ver, a gente vê uma ou outra na frente de uma casa, tá bom? Então, é essa mudança que vocês têm que notar, como a sociedade está evoluindo e como as paisagens também estão evoluindo, tá bom? No próximo slide, eu coloquei para vocês aí 2 fotografias. Então, eu vou ler o textinho rapidinho em cima e a gente já comenta sobre elas, tá bom? As mudanças na paisagem se dão em ritmos diferentes. Elas podem acontecer tão lentamente ao longo dos anos que dificilmente são percebidas por nós, ou podem ser rápidas, ocorrendo em um mesmo dia ou em questão de horas ou minutos. Então, nós temos 2 fotografias aí. A primeira mostra um prédio que leva aproximadamente 10 segundos para ser explodido. Então, eles colocaram aí artifícios de explosão para conseguir derrubar esse prédio.
Isso aconteceu em 10 segundos, então foi muito rápido. A gente conseguiu ter uma mudança de paisagem muito rápida. A paisagem se alterou, tá bom? Então imagina, todas as pessoas que estavam aqui assistindo conseguiram ver esse prédio cair em 10 segundos. Então a fotografia que a gente tinha aqui, essa imagem desse prédio, daqui 10 segundos vai estar diferente. A gente vai ter um vazio aqui, tá bom? Até a construção de um novo prédio ou de uma casa. A gente não sabe qual era o motivo da demolição desse prédio. Já na segunda imagem, nós temos aqui uma rocha. E essa rocha, ela foi formada, ela ganhou esse formato, foi moldada com o passar do quê? De milhões e milhões de anos, pelos intemperismos. Então, o intemperismo, ele é feito pela natureza. O que é intemperismo? Eu também já comentei nessa aula com vocês. São o que, pessoal? A chuva, o sol, o vento. Então, ele foi moldando essa rocha dessa forma. Então, não é uma coisa que alguém conseguiu observar, por exemplo, em 10 segundos, como na primeira imagem, e nem aí em um ano. Se nós tivermos ficado observando essa imagem, tirando uma foto por dia aí dessa imagem, provavelmente a gente não ia conseguir ver uma alteração tão grande, tá bom? Porque essa rocha chegou nesse formato, moldada dessa forma, com o passar aí de milhões e milhões de anos. Então ela precisou de um tempo para ser moldada, coisa que não aconteceu com o primeiro prédio, tá bom? Então essa é a diferença que a gente tem aí. As duas fotografias teve uma mudança de paisagem, mas essa mudança ocorreu em tempos diferentes. Então na primeira imagem, o prédio conseguiu ser demolido muito rápido e essa rocha precisou de milhões e milhões de anos para ser moldada dessa forma, tá bom? Então vamos para o próximo slide. Já no último slide que eu trouxe para vocês, a gente tem um texto sobre o viaduto do chá. E esse texto é a atividade dessa semana que vocês vão fazer. É sobre a paisagem cultural, uma transformação feita pelo homem, tá bom? A atividade vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, vocês têm que clicar no link que tem, vai abrir o formulário do Google e vocês vão conseguir aí responder as atividades. É só colocar o nome, a série, que aí eu e a professora Maria, a gente recebe, tá bom? Eu vou começar a ler o texto com vocês e vou dar uma explicadinha, para ficar mais fácil de vocês conseguirem responder as atividades lá, tá bom? Então, Viaduto do Chá. O primeiro viaduto da cidade ganhou um nome que carrega até hoje pelo fato de que, quando foi inaugurado em 1892, estar próximo a extensas plantações de chá da Índia. Então, nessas duas primeiras linhas aí, eles comentam com a gente por que o viaduto tem esse nome. Por que chama Viaduto do Chá? Então, por que ele tem esse nome, pessoal? Porque ele estava próximo aí às plantações de chá da Índia, tá bom? Continuando. A estrutura metálica que compõe o viaduto foi trazido da Alemanha, Europa, e entre as curiosidades relacionadas ao local está o fato de que uma parcela da população era contrária à construção do viaduto e impediu, em 1888, as obras de continuarem, situação que foi contornada posteriormente. Por que eles não queriam que tivesse a construção desse viaduto? Porque com a construção desses viadutos, várias casas tiveram que ser desapropriadas. Então, o governo teve que comprar essas casas das famílias. Imagina alguém chegar aí na rua de vocês, por exemplo, e falar assim, olha, essa semana a gente vai construir aqui uma rodovia e a gente vai precisar ir destruir todas as casas dessa rua. Claro que eles compraram a casa, eles não mandaram ninguém embora. Só que muitas dessas pessoas tinham laços afetivos com o lar, gostava de morar lá, gostava da casa que tinha. Então muita gente foi contrária a essa construção. Por quê, pessoal? Porque eles tiveram que desapropriar muitas casas, eles tiveram que vender as casas deles aí para o governo, tá bom? O viaduto possui 204 metros de extensão e liga a Rua Barão de Atapetininga, antiga Rua do Chá, à Rua Direita. Para fazer o trajeto, até 1897, era preciso pagar 60 réis, ou 3 vintéis, o que fez com que o viaduto ficasse conhecido naquele período como o Viaduto dos 3 Vintéis. Vintéis era a moeda que tinha na época, o nosso real hoje em dia, tá bom? Então aí você precisava pagar esse valor para passar aí pelo trajeto, tá bom?
Por que foi criado esse viaduto? Para facilitar aí o transporte de carga, de carro. Então a gente conseguia ter um transporte uma via mais rápida para transporte, tá bom? Frequentado pela alta sociedade paulista, as pessoas usavam o viaduto para chegar aos cinemas e às lojas da região. Então, a parte que eu falei para vocês aí, o transporte. A partir de 1911, ao Teatro Municipal. Hoje, o viaduto serve de caminhos para aqueles que trabalham e moram na região central da cidade e de locação para novelas e filmes que querem captar a essência paulistana. Então, lá de cima ficou uma visão muito bonita ali de São Paulo, tá bom? Que é onde o viaduto do Chá fica. E também ele é usado aí como transporte para as pessoas conseguirem ir para a região central, é muito mais perto do que antigamente, tá bom? Então, esse aí é o textinho do viaduto do Chá. No próximo slide, eu coloquei para vocês aí duas imagens. O viaduto do Chá em 1892 e o viaduto do Chá atual. A gente percebe aí a mudança na paisagem, a construção de prédios que não tinha antigamente. Então, mudou bastante, pessoal. E também vocês podem notar a vegetação, que a gente, a cada ano que passa, está diminuindo o tanto de vegetação que a gente consegue ver nas paisagens, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Essa foi a aula de hoje. Nós estaremos, tanto eu quanto a professora Maria, disponíveis para vocês no grupo do WhatsApp, pelo Facebook também, tá bom? Então, um beijo, até a próxima aula. E não esqueçam de colocar o nome no formulário, tá bom? Tchau!